Olá, seja muito bem-vindo ao Resumo Popcorn. Hoje a gente vai falar de Epic, Elvis Presley em concerto. Um filme que não chega apenas como homenagem, mas como tentativa de ressurreição cinematográfica. E eu uso essa palavra com cuidado, porque aqui Elvis não aparece como estátua, como marca registrada ou como lenda congelada no tempo. Ele aparece como presença, como corpo, como voz, como energia que atravessa a tela e ainda parece desafiar qualquer explicação racional. O grande acerto do filme está em entender que Elvis Presley não precisa ser apresentado como um mito distante. Ele precisa ser sentido. Baz Luhrmann, com sua linguagem sempre exagerada, vibrante e emocional, pega esse material de arquivo e não trata como peça de museu. Ele trata como incêndio. A montagem tem ritmo, tem suor, tem excesso, tem aquele brilho quase religioso que sempre acompanhou Elvis nos palcos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma tentativa clara de humanizar o artista por trás da imagem. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal Resumo Popcorn, porque aqui a gente não faz só resumo. A gente tenta entender por que certos filmes grudam na memória, por que certas cenas nos perseguem e por que algumas histórias continuam vivas mesmo décadas depois. Em termos de análise, Epic funciona melhor quando assume sua natureza de experiência sensorial. Não é um documentário tradicional, daqueles que param tudo para explicar cada fase da carreira com entrevistas organizadas e datas na tela. O filme quer que você entre no espetáculo, quer que você ouça a respiração, perceba o impacto da plateia, veja o magnetismo de Elvis antes de qualquer explicação. Isso é importante, porque Elvis foi, acima de tudo, um acontecimento físico. A voz era enorme, sim, mas o corpo também cantava. O olhar cantava. O jeito de ocupar o palco cantava. A força do filme está justamente nesse equilíbrio entre performance e confissão. Quando o material raro aparece, a sensação é de que estamos vendo não só um cantor em seu auge, mas um homem tentando negociar com o peso da própria imagem. Existe algo triste nisso, porque quanto mais o público ama, mais difícil parece para Elvis escapar da prisão de ser Elvis Presley. Visualmente, o filme tem a assinatura de Luhrmann. Cortes rápidos, intensidade, brilho, grandiosidade para alguns espectadores. Isso pode soar excessivo. E talvez seja mesmo. Mas nesse caso, o excesso conversa com o personagem. Elvis também era excesso. Era elegância e tempestade. Era gospel, blues, rock, Hollywood, Las Vegas e solidão dentro da mesma figura. O filme entende isso e transforma a tela em palco. A análise mais interessante aqui é perceber que a Epic não tenta provar que Elvis foi importante. Isso já está provado pela história. O filme tenta perguntar outra coisa: o que ainda resta quando tiramos as fantasias, os pôsteres, as imitações e os clichês? A resposta é simples e poderosa. Resta um artista absolutamente vivo quando canta. Mesmo preso ao passado, Elvis ainda parece acontecer no presente. Atenção! A partir de agora, spoiler. Agora entrando no review com spoilers, o que torna Epic. Elvis Presley em Concert especial. É a forma como o filme constrói uma espécie de autobiografia musical, sem depender de uma narração convencional feita por terceiros. A sensação é de que Elvis está, de alguma maneira, contando sua própria história. E isso muda completamente a relação do público com o material. Não estamos apenas observando um arquivo restaurado. Estamos sendo convidados a ouvir um homem revisitar sua própria lenda. Um dos pontos mais fortes do filme
é quando ele usa as imagens de palco não apenas como espetáculo, mas como contraste emocional. Elvis aparece magnético, sorrindo, dominando a plateia, brincando com a banda, segurando cada nota como se tivesse nascido para aquilo. Mas, por baixo da explosão musical, existe uma camada de melancolia. O filme deixa claro que a performance era também uma armadura. No palco, Elvis parecia invencível. Fora dele, a imagem já começava a pesar. E esse é, talvez, o grande spoiler emocional do filme. Epic não é simplesmente sobre Elvis cantando. É sobre o preço de continuar sendo um símbolo quando o ser humano por trás desse símbolo está cansado. O filme não precisa transformar isso em drama pesado, porque o próprio material já comunica. Um olhar mais demorado, uma pausa, uma fala, uma música interpretada com força demais. Tudo parece carregar uma pergunta silenciosa. Até quando alguém consegue sobreviver ao próprio mito? Como review, eu diria que o filme é extremamente eficiente para quem ama Elvis, mas também funciona para quem só conhece o ícone de longe. Ele não exige que você seja fã para entender o impacto. A imagem de Elvis no palco é tão forte que atravessa gerações. A voz ainda impõe respeito. A presença ainda domina. E o mais curioso é que, mesmo com toda a tecnologia, restauração e montagem moderna, o que mais impressiona continua sendo algo muito antigo. Carisma verdadeiro. O filme, porém, não é perfeito. Em alguns momentos, a montagem poderia respirar mais. Há trechos em que a vontade de criar impacto visual quase atropela a emoção natural da performance. Algumas músicas e momentos poderiam ser deixados por mais tempo, sem tanta interferência. Quando Elvis está cantando, muitas vezes o melhor que o filme poderia fazer seria simplesmente sair da frente. Porque não há edição capaz de competir com aquele tipo de presença. Ainda assim, o resultado é forte. Epic acerta ao não tratar Elvis como um santo, nem como uma caricatura. Ele aparece como artista, produto, fenômeno e homem. Essa mistura é o que dá peso ao filme. O Elvis que vemos ali não é apenas o rei do rock. É alguém tentando permanecer inteiro enquanto o mundo exige que ele seja eterno. No fim, a experiência deixa uma sensação agridoce por um lado. É emocionante ver Elvis com tanta vitalidade, cantando como se cada apresentação fosse uma prova de vida. Por outro, é impossível não lembrar que toda aquela luz também projetava sombras enormes. O filme celebra, mas também sugere perda, aplaude, mas deixa um nó na garganta. Minha avaliação é que Epic, Elvis Presley em Concert, é um filme necessário para quem quer entender por que Elvis ainda importa. Não apenas pelo repertório, não apenas pela fama, mas porque poucos artistas conseguiram transformar presença em linguagem. Elvis não entrava no palco, ele tomava o ambiente. E se você gosta de análises de filmes, documentários musicais e histórias que vão além da superfície, se inscreve no Resumo Popcorn, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Elvis ainda é insuperável como presença de palco, ou o mito ficou maior que o artista? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.